Olá a todos, meu nome é Ludmila Chaves, sou endocrinologista, atuo no CEDEBA, o Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia. Vamos dar hoje continuidade ao nosso módulo sobre tireoide. Vamos falar sobre a abordagem prática dos nódulos tireoidianos, as indicações das punções aspirativas por agulha fina de tireoide e a classificação de Bethesda. A gente vai começar com um caso clínico simples, coletado lá no CEDEBA mesmo, e muito corriqueiro, o feijão com arroz da tireoidologia, digamos assim. Trata-se de uma paciente de sexo feminino, 40 anos, que veio ao ambulatório de endocrinologia, encaminhada pela ginecologista para avaliação de nódulo em tireoide. Ela não estava com sintomas, assintomática, preocupada apenas com o aparecimento do nódulo. Não tem comorbidades, não faz uso regular de nenhum medicamento e tem uma irmã com hipotireoidismo autoimune. No exame físico, nós podíamos ver uma tireoide tópica, móvel à deglutição, de consistência fibroelástica, com um nódulo de cerca de 2,5 centímetros, a palpação, em transição do istmo para o lobo direito da tireoide. Nessa foto, nós podemos ver o pescoço da paciente, o nódulo é facilmente visível no exame físico. Na ultrassonografia, foi partido então para avaliação ultrassonográfica, era possível ver um nódulo misto espongiforme, ou seja, um nódulo com áreas sólidas e císticas em seu interior, que mede 2,2 centímetros. Associado, foi pedido também exames laboratoriais da paciente, que veio um TSH de 2,8, um TSH normal, um T4 livre também normal de 5, e um anti-TPO, que é antitireoperoxidase positivo. Então, trata-se de uma paciente que tem anticorpos para doença autoimune da tireoide e tem história familiar, porém, com função tireoidiana normal. Vamos falar um pouco, então, sobre o bócio nodular atóxico, que é o que a gente vê mais comumente na nossa rotina. Então, a gente sabe que aproximadamente 4 a 7% das mulheres e 1% dos homens adultos apresentam nódulos tireoidianos palpáveis à ultrassonografia. A prevalência chega a 68%. A maioria desses nódulos é benigna e o objetivo do acompanhamento de pacientes com esse nódulo é afastar a malignidade. Então, para quem que a gente deve suspeitar de malignidade? Paciente do sexo masculino, com menos de 20 anos de idade ou mais que 60 anos de idade, história de exposição à radiação ionizante ou radioterapia cervical na infância ou adolescência, diagnóstico prévio de câncer tireoide tratado com tireoidectomia parcial. Então, assim, a nossa anamnese precisa ser rica. Quando a gente está analisando um paciente com nódulo, a gente tem que levar em conta o sexo, a idade e a história pregressa desse paciente. Em história familiar, a gente também deve se atentar se há pacientes de primeiro grau com câncer de tireoide, especialmente se mais de 2 membros afetados no caso do carcinoma diferenciado, que é o mais comum. Pacientes com algumas síndromes hereditárias associadas a nódulos de tireoide e a malignidade dos mesmos, o nódulo que aparecer com rápido crescimento, ou volumoso com sintomas compressivos, ou seja, aquele nódulo que a gente chama de nódulo mergulhante, que comprime estruturas, que causa disfagia, dispneia, tosse, nódulo endurecido, aderido, pouco móvel e paralisia ipsilateral de corda vocal ou linfonodomegalia cervical. E se a ultrassonografia também mostrar linfonodos atípicos, certo? E nódulos incidentalmente detectados em PET, pacientes oncológicos que vão fazer PET e que de repente aparece o nódulo tireoidiano. Então, chama atenção para esses seriam os pacientes com maior risco de malignidade. Então, eu destaco aqui nas setinhas os mais comuns na nossa rotina, certo? Aqui eu trago para vocês uma tireoide aparentemente normal, para a gente comparar com a paciente que tem um bócio adenomatoso. Então, a gente vê a glândula da tireoide aí e a gente vê vários nódulos septados formando essas nodulações na tireoide.
Aqui a gente vai comparar também na histologia, onde a gente vê um epitélio simples, cúbico, envolvendo o folículo da tireoide, que é uma região rica em tireoglobulina, certo? Esses são os folículos, é a unidade funcional da tireoide, onde ocorre a síntese dos hormônios tireoidianos. E na histopatologia, o que acontece com o bócio multinodular? A gente vê folículos hipertrofiados, folículos grandes, que não têm... que não combinam com outros folículos. Se a gente voltar para a imagem anterior, a gente vê que os folículos têm mais ou menos o mesmo tamanho. Na imagem posterior, que é a imagem do bócio adenomatoso, a gente vê que esses folículos estão grandes, disformes. Então, é assim uma histologia de um bócio adenomatoso. E o que é que nós fazemos? Como foi feito com a nossa primeira paciente? Todos os pacientes devem ter TSH dosados. Ah, doutora, mas não tem clínica. Ah, doutora, mas já fez em outro momento da vida. Não, no momento do nódulo, no diagnóstico do nódulo, a gente precisa dosar esse TSH e a gente já vai saber por quê. Então, 10% dos pacientes com nódulos têm TSH suprimido e nódulos hipercapitantes. E aí, gente, a gente tem que pensar em nódulo tóxico, tá? Primeiramente, eu falei para vocês dos nódulos atóxicos, que é o que aparentemente a nossa paciente tem. Ela tem um nódulo com TSH normal. Porém, se eu tiver uma paciente com nódulo e o TSH supresso, eu sou obrigada a suspeitar que este nódulo está fabricando hormônio sozinho. Esse nódulo seria um nódulo autônomo. Então, nódulo com TSH supresso, nós temos que questionar sempre se esse nódulo é tóxico. E aí, para a gente saber se é tóxico ou não, a gente deve sim pedir uma cintilografia da tireoide para esse paciente. É a cintilografia que vai nos dizer se esse nódulo ele é autônomo ou não. E aqui eu trago para vocês uma cintilografia de tireoide. No primeiro quadradinho à esquerda, o quadradinho azul, a gente vê uma tireoide normal, em que ela capta o iodo uniformemente, e à direita a gente tem uma tireoide hipercaptante, difusamente, que acontece na doença de Graves, onde a gente tem uma paciente com hipertireoidismo autoimune, onde toda a glândula está funcionando de forma autônoma. Abaixo, nós temos o que ocorre nos nódulos tóxicos. Então, na figura do cantinho, em vermelho, a gente já consegue ver que a cintilografia mostrou que existe um nódulo ali, e em vermelho é a zona de maior captação, ou seja, é onde a tireoide está mais ávida por iodo, é onde ela está trabalhando mais, inibindo todo o resto da glândula que está verde e azul. Então, assim, essa é a cintilografia que a gente espera ver em um paciente com bócio nodular tóxico ou com doença de Plummer, tá? Novamente aqui, uma tireoide com nódulo autônomo hipercaptando o iodo. A gente pode também chamar esse nódulo de nódulo quente. Então, a gente tem 3 nomenclaturas para essa situação. Um nódulo quente, um nódulo autônomo ou a do paciente portador de doença de Plummer. Então, todas significam que esse paciente tem um nódulo que produz sozinho hormônio da tireoide. E o que fazer, né, no paciente com bócio nodular tóxico? Então, 99% dos nódulos hipercaptantes ou quentes ou tóxicos são benignos. Ele não se deve biopsiar. Então, assim, gente, é por isso que antes de pensar em biópsia, a gente tem que fazer uma cintilografia em pacientes com TSH supressos. Então, por isso que o fluxo é, primeiro o TSH. Se o TSH é normal, aí sim você pode funcionar, você pode prosseguir com a investigação. Se o TSH estiver supresso, você tem que pedir uma cintilografia. Porque se o nódulo vier hipercaptante, ou quente, ou tóxico, a maior parte é benigno e não se deve biopsiar. Por que não se deve biopsiar? Porque existe risco de tireotoxicose nesse paciente, tá bom? Então, fechou o diagnóstico de bócio nodular tóxico, encaminha esse paciente para o tratamento do hipertireoidismo. E se o TSH for normal ou for alto? Se o paciente tiver também um hipotireoidismo no momento que descobriu o nódulo, também pode acontecer. Ele pode não ter sintomas de hipotireoidismo ou estar oligossintomático. E quando
Descobrimos o nódulo, pedimos o TSH, ele vem normal ou alto. Vamos lá. Aí a gente sim pode biopsiar, tá? No caso dos pacientes com TSH alto, prosseguir a investigação de hipotiroidismo, se confirmando o hipotiroidismo, iniciar o tratamento do hipotiroidismo. Paciente com TSH normal, a gente já pode passar para a punção aspirativa por agulha fina. Eu trago aí para vocês uma imagem de como a gente faz o nosso centro de referência, tá? A punção guiada por ultrassonografia, em que o ultrassonografista guia para nós e nós biopsiamos o nódulo dessa forma. Então, quando que puncionamos, tá? Esse é um quadrinho do guideline mais recente, tá bom? Então, eu chamo a atenção para vocês aí, exceto nódulos hipercapitantes, então não quero ninguém funcionando nódulos com TSH supresso por aqui, tá? Então, vamos lá. Nódulos com menos de 5 milímetros não tá indicada a punção. Nódulos com mais de 5 milímetros, pacientes apenas com alto risco clínico de malignidade ou nódulo suspeito na ultrassom, tá? Os nódulos suspeitos na ultrassom, a gente já vai falar disso, mas são nódulos que são mais altos que largos, nódulos com microcalcificações, nódulos irregulares e aderidos, tá bom? Nódulos com mais de 10 milímetros, sólido hipoecoico, já tem indicação de PAF. Nódulos maiores que 15 milímetros, já podemos funcionar nódulos sólidos, iso ou hiperecoicos. Nódulos com mais de 2 milímetros são nódulos espongiformes e também podemos funcionar. Tá bom? E se tiver aparente invasão extratiroidiana, se tiver linfonodo suspeito no ultrassom, devemos puncionar todos os nódulos e também fazer punção do linfonodo com dosagem de tireoglobulina. Mas, para resumir, maiores que 1 centímetro, nódulos hipoecoicos, maiores que 15 milímetros, nódulos iso, hiper ou hipo também, e nódulos maiores que 2 milímetros são nódulos espongiformes que já podem ser puncionados também, ok? Então, que eu falei mais cedo para vocês, quais são as características de malignidades de nódulos suspeitos na ultrassom? São margens irregulares, nódulos ovalados mais altos que largos, com microcalcificações ou nódulos muito hipoecoicos. Nódulos muito hipoecoicos são nódulos muito escuros no ultrassom, tá? Então, essa também é uma característica que permite funcionar acima de 0,5 centímetro. Aqui eu trouxe para vocês algumas funções do nosso serviço. Na setinha está a agulhinha entrando no nódulo, ok? Aqui novamente. Aqui é um nódulo espongiforme, um nódulo misto, em que a gente está funcionando aqui a agulhinha, mas para vocês conhecerem como é o processo. E aqui um nódulo mais irregular. As bordas, elas não fecham. Outro nódulo, maior que 2 centímetros. Funcionei. E agora? Dificuldadezinha operacional aqui, pronto. Toda vez que a gente funciona um nódulo, esse nódulo, a lâmina correspondente a esse nódulo vai para o patologista. E o patologista vai dar uma nota a esse nódulo, ele vai dizer o que é esse nódulo. E essa nota, ela é dada através da classificação de Bethesda, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente tem 6 notas para esse nódulo, né? O Bethesda ele vai de 1 a 6, em que 1 é a amostra insatisfatória, ou seja, não veio célula suficiente naquele nódulo para que se possa fazer algum tipo de análise. Na maior parte das vezes, pessoal, são nódulos muito císticos, com zonas muito líquidas, ou nódulos que sangram muito. Então, vem mais zona de líquido e de sangue do que de célula mesmo, tá? Na tabelinha da direita, vocês podem ver os riscos de malignidade comparados com a nota do Bethesda. E é através disso que a gente vai guiar toda a nossa conduta. Ok? O Bethesda 2 é o que a gente mais quer que apareça, que é o nódulo benigno, que é o nódulo bócio-adenomatoso, que se chama, onde existem células comuns da tireoide sem nenhuma atipia. O Bethesda 3 é o que a gente fica mais desconfortável.
Porque existe uma atipia, tem um significado indeterminado, ou lesão folicular de significado indeterminado, ou seja, é aquele nódulo cujas células, na sua maioria, são células comuns, células tireoidianas, células habituais que deveriam estar ali, mas que tem uma ou outra célula que já tem alguma atipia, que já tem alguma cromatina mais espessa, que já tem superposição, e que a gente deve ficar atento. O Bethesda 4 é a neoplasia folicular, o nódulo suspeito de neoplasia folicular. Nesse caso, a gente tem condutas baseadas em algumas medidas de propedêutica armada, como cintilografia, que a gente vai falar mais adiante. O Bethesda 5 e 6 já são notas que já falam mais a favor de suspeita de malignidade. Então, Bethesda 5, a gente já pode ter até 75% de malignidade, então é aquele nódulo cuja maior parte das células já tem atipia. E o Bethesda 6 é o nódulo realmente maligno, que todo ele só tem células com atipias. Então, vamos falar um pouquinho sobre as condutas que a gente vai tomar a partir da classificação de Bethesda que vem lá no laudo do paciente. Então, vamos lá, o Bethesda 1, não diagnóstico. Então, tudo isso vermelhinho que vocês veem são células de sangue, tá? São hemácias que encobrem as poucas células foliculares que existem aí e que a gente realmente não pode dar diagnóstico. A gente não vê célula tiroidiana, então não tem como dar um diagnóstico desse caso. A conduta aí é repetir essa função, tá? As diretrizes recomendam com 3 a 6 meses, tá? A repetição desse procedimento, através do Bethesda 1. Bethesda 2 é o benigno, em que a gente vê as células foliculares todas bonitinhas, todas arrumadinhas, com núcleo sem nenhuma atipia, são células foliculares habituais. Não tem nada que chame atenção com relação à malignidade. Neste caso, o que é que faremos? Faremos o monitoramento desse paciente, tá? Esse paciente ele deve fazer uma ultrassonografia anualmente e a punção só vai precisar ser repetida se esse paciente apresentar crescimento maior que 50% do nódulo ou se de repente aparecerem características malignas à ultrassonografia, que são aquelas que eu falei para vocês. Se o nódulo mudar de caráter, se ele começar a ficar irregular, se ele começar a ficar ovalado, se aparecerem microcalcificações, certo? Aí sim a gente repunciona esse paciente. E, obviamente, se aparecerem nódulos novos, que têm indicação de punção, conforme a gente conversou anteriormente. Vamos lá. Atipia de significado indeterminado. A gente vê aí, tanto na figurinha A quanto na figurinha B, células normais da tireoide e células atípicas. Tá? Então, a maior parte das células que são benignas, elas estão bem organizadas em microfolículos, mas algumas células, vocês conseguem ver aí, alterações nucleares, alterações na membrana, tem uma célula muito grande, de tamanho bem diferente aqui na figurinha B, tá? O núcleo mais pálido, deixa o patologista querendo rever essa lâmina posteriormente, para poder dar um diagnóstico mais preciso, tá? Então, a indicação é repunção em 6 meses. E se, ainda assim, o paciente apresentar Bethesda 3 novamente depois da segunda punção, a conduta cirúrgica pode ser indicada, tá? O Bethesda 4 é a neoplasia folicular. Tá? Então, a gente tem células foliculares, células que têm o arranjo habitual em forma de folículo, porém aglomeradas numa organização assim, diferente, o núcleo, a cromatina do núcleo é mais espessa, tá? O núcleo é mais largo, a cromatina é mais espessa, e essas células estão amontoadas. Tá? Então, a gente vê na figurinha A que essas células eram para estar organizadinhas uma ao lado da outra, e a gente vê ali as células amontoadas. Então, elas têm arranjo folicular? Tem, como deve ter, mas elas estão amontoadinhas. E aí, quando a gente vai para a figura da direita, que são as figurinhas azuis, a gente vê que os núcleos eles estão diferentes. Então, pode ser sim uma neoplasia folicular. E o que é que a gente faz nesse caso? A cintilografia pode ajudar bastante a gente aí, porque
Se essa cintilografia, o nódulo for hipocaptante, a gente pode observar, tá? Na verdade, mesmo que a gente não tenha acesso a uma cintilografia, a gente pode esperar e observar esse paciente. Na minha prática clínica, eu tendo a já fazer a tireoidectomia, mas em diretriz, você pode cintilografar esse paciente e ver se esse nódulo vem hipocaptante. Se ele tiver hipocaptante, a gente já pode mandar para cirurgia, certo? Como o mais indicado é a gente fazer essa cintilografia antes, né, de fazer punção, a gente parte do pressuposto que o nódulo que foi puncionado já é frio, até porque o nódulo quente, ele contraindica a punção. Geralmente, esses pacientes ou vão repetir a punção em 6 meses ou vão ser encaminhados para cirurgia. E aí a gente vai aqui para o carcinoma papilífero, né, que é o mais comum, 95% dos casos de malignidade, e a gente vê aí claramente um carcinoma papilífero com espessamento transversal da carioteca, então a gente vê o músculo, o núcleo celular atípico, aberrante, onde a gente vê grooves, né, que nada mais são do que esse espessamento de carioteca. Os núcleos, eles não são pontiformes, eles são mais lineares, e aí a gente vê claramente que são células atípicas, com alto suspeito de carcinoma papilífero de tireoide. E aí a gente vê também o Bethesda 6, em que a gente também vê os mesmos grooves, então a gente vê esse núcleo aberrante e turbilhonamento celular, que é o que diferencia o 5 do 6. No 5, a gente vê as células mais organizadas do que no 6, em que a gente vê assim, uma superposição bem maior, as células mais grudadinhas, mais aglomeradas, digamos assim. Então, isso é um turbilhonamento celular. E aí o patologista já dá como Bethesda 6, tá? Então, esse é o câncer de tireoide. De novo aqui, tá? A gente vê células foliculares aberrantes de tamanhos diferentes, com grooves, com formações císticas, inclusive, formando as papilas do carcinoma papilífero. Tá? Então, esse também é um Bethesda 5. A conduta, gente, é cirúrgica nesses casos, é a tireoidectomia, ok? De preferência total. Bom, aqui, então, é um algoritmo retirado do guideline para que a gente possa arrumar tudo isso que eu falei na cabeça da gente, certo? Então, vamos lá. PAF Bethesda 1, que é a PAF não diagnóstica, o paciente repete a punção, tá? Em 3 a 6 meses, e se novamente vier inadequada, vier Bethesda 1 de novo, que não foi inconclusiva, a gente pode também encaminhar esse paciente para cirurgia, principalmente se o paciente tiver um nódulo muito grande, tá? Mas não é obrigado nesse caso, a gente também pode acompanhar a cada 6 meses se há crescimento, se há mudança de característica do nódulo e com repunção, tá? Paciente com Bethesda 5 e 6 são pacientes com citologias malignas, eles vão direto para a cirurgia, tá? O paciente com indeterminada, certo? Lesões suspeitas para neoplasia, a gente vai fazer a cintilo, os pacientes que ainda não fizeram cintilo, e se o cintilo vier com nódulo frio, a gente manda para cirurgia, é uma opção mandar para cirurgia ou fazer acompanhamento rigoroso, tá? Se o nódulo for quente, a gente já sabe que provavelmente é um paciente com hipertiroidismo, a gente vai tratar o hipertiroidismo e acompanhar o nódulo, eles têm muito pouca chance de serem malignos, tá? Agora, se vocês fizeram corretamente, se vocês já fizeram a cintilografia nesse paciente antes, você já pode, como você recebeu a citologia Bethesda 4, você já pode acompanhar ou encaminhar para a cirurgia. Paciente com Bethesda 3, repetir o nódulo indeterminado, repetir com 3 a 6 meses e continuar Bethesda 3 ou acompanhamento rigoroso ou cirurgia. E o paciente com Bethesda 2, que são nódulos benignos, follow-up sim, tá? Com ultrassonografia anual. Pronto. Aqui, revisando com vocês novamente as indicações de punção, então nódulos sólidos com mais de 1 centímetro, nódulos sólidos com menos de 1 centímetro e mais de meio centímetro, com as características descritas abaixo, que são características ultrassonográficas suspeitas de malignidade.
dose ao TSH, se o TSH for supresso, pedir cintilografia, se o TSH não for supresso, partir para a punção. E aí estamos aí, Bethesda 2, acompanhamento clínico com ultrassom de 1 ano, Bethesda 1 e 3, repunção, Bethesda 4, acompanhamento clínico e ultrassonográfico ou cirurgia, isso se for um nódulo frio, tá? E maligno 5 e 6, procedimento cirúrgico. Aqui também, uma súmula do que eu falei para vocês, esse algoritmo também é do guideline, tá? Não vou repetir para não me alongar, mas é o que eu falei para vocês nos 2 últimos algoritmos e a aula inteira. É uma súmula da aula inteira, esse algoritmo aqui. E aí a gente vai voltar ao caso, né? Nossa paciente de 40 anos, assintomática, com nódulo frio de 2,5 centímetros, com TSH normal. Nós encaminhamos para a punção, ela fez a punção, com resultado Bethesda 2, tá? Então, é um nódulo benigno, com células foliculares arrumadinhas, tudo que a gente quer. Então, foi optado por acompanhamento ultrassonográfico anual e reparte se o nódulo apresentar crescimento maior que 50% ou adquirir características malignas. Muito obrigada a todos, espero que essa aula tenha sido elucidadora para vocês. No mais, estou à disposição lá no Centro de Diabetes. Meu e-mail está aqui embaixo, mas ficou um pouco apagadinho, é ludchaves@yahoo.com.br. Estou disponível para quem quiser tirar dúvidas, ok? Obrigada.